utilizar a ferramenta do WhatsApp Business na sua clínica ou consultório para gerar uma melhor experiência do paciente? É sobre isso que eu falarei com vocês hoje em mais um episódio solo do 981cast Negócios em Saúde. Para a gente começar, eu preciso dar alguns recadinhos que são muito importantes para a gente continuar cada vez mais acessando e distribuindo o nosso conteúdo aqui do podcast para pessoas que realmente precisam escutar tudo que a gente tem para ensinar. O 981cast, ele é um podcast realizado pela 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil. E nesse podcast nós abordamos sobre 3 principais tópicos: o marketing em saúde, a experiência do paciente e a gestão de clínicas e consultórios. E a cada episódio a gente traz muitos conteúdos relevantes, são diversos convidados, muitas vezes episódios solos feitos por mim, onde a gente traz sempre um conteúdo que vai agregar no teu dia a dia, na gestão da tua clínica, no teu negócio, para ele cada vez prosperar mais e ter mais resultados positivos. Ah, muito importante, estamos também no YouTube e no Spotify. E para a gente crescer cada vez mais, tem 2 ações que você pode fazer que é muito simples e que vai nos ajudar muito. Primeiro, se inscreve no nosso canal. Clica lá no botãozinho vermelhinho, se inscreve, ativa as notificações. A cada novo inscrito, o nosso canal ele vai sendo reverberado mais por aí. E no Spotify, você também pode nos dar 5 estrelinhas lá. A cada avaliação no Spotify, o nosso conteúdo também vai aparecendo para mais pessoas que são interessadas nesse assunto. Para a gente começar, então, eu preciso falar com vocês nessa câmera aqui e a gente justamente vai falar hoje sobre o poder que essa ferramenta tem no teu negócio e principalmente nos resultados do teu negócio. WhatsApp Business. O que eu vejo por aí? Eu vejo muitas clínicas e muitos consultórios negligenciando essa ferramenta e não dando a devida importância que ela tem no sucesso do seu negócio. Tem um dado que é muito relevante e que a gente precisa ter em mente quando a gente fala desse poder que o WhatsApp tem no sucesso do negócio ou no fracasso. Hoje a gente sabe que mais da metade já dos agendamentos e das marcações de atendimentos, né, de consultas, procedimentos, enfim, são realizados via essa ferramenta, via esse canal do WhatsApp. E se a gente não está olhando para esse canal de comunicação, com certeza muito dinheiro vai ser perdido, muito dinheiro vai ser deixado na mesa se a gente não está dando a devida atenção que esse canal merece, certo? Só que é aí que entra um ponto muito importante. A maior parte das clínicas não tem processo, não tem nada padronizado relacionado ao seu WhatsApp e simplesmente vai deixando e vai olhando para o improviso. Vai deixando a sorte guiar e vai vendo no que dá, até estourar uma bomba. Bom, gente, infelizmente isso é muito comum por aí. Se eu pergunto para gestores de clínicas o quanto tu tem visto, revisado os atendimentos realizados no WhatsApp, muitos ainda me dizem: eu não olho, eu não vejo isso, eu não dou atenção para isso. E aqui entra um alerta. Como que, por vezes, nem sempre, tu tá olhando para os números da tua clínica, tu tá olhando para os números de atendimento, tu tá olhando para os números de faturamento e tu não tá olhando para o atendimento que é realizado para os teus pacientes. Isso impacta diretamente na percepção que esses pacientes vão ter do teu negócio e é uma percepção que já está iniciando no primeiro contato. Muitas vezes, nesse primeiro contato, ele já está tendo algum problema ali, onde ele já está tendo uma percepção ruim do teu negócio, e aí, sinto te dizer, não vai adiantar investir alto em marketing, no sentido de investir em gestão de tráfego, investir em uma produção de conteúdo maravilhoso, vídeos muito bem feitos, muito profissionais, páginas muito bem construídas de Instagram, um conteúdo super relevante, um engajamento alto, se quando o teu possível cliente, o teu possível paciente contata no teu WhatsApp e ele é simplesmente atendido na maior rispidez, na demora e no sem processo. Daí
com certeza tu tá perdendo pacientes nesse momento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre isso que a gente precisa entender a importância que tem e o como, quais os principais erros que acontecem e o como que a gente faz para melhorar isso, que possibilidades que a gente tem para utilizar da maneira mais ampla que tem essa ferramenta. Mas então, por que hoje, né, o WhatsApp ele virou tão importante? Se tu tá me dizendo, Ingrid, que mais da metade hoje das agendamentos, né, dos contatos, eles já são feitos pelo WhatsApp. Tem muitas clínicas que eu diria que 90%, quase a sua totalidade, né, vai variar de região para região. E hoje existem, no Brasil, a gente sabe que existe uma pluralidade, né, existem diversas realidades no Brasil, então a gente precisa considerar isso. A realidade, às vezes, eixo Rio, São Paulo, é uma realidade por vezes muito mais evoluída que muitas cidades do interior que a gente vê por aí, né? Então a gente precisa também considerar isso quando eu falo aqui para vocês que é mais da metade, né? Então tem esse ponto. Beleza, por que ele virou tão importante? Cada vez mais, né, a geração de hoje, as pessoas de hoje prezam pela agilidade, pela acessibilidade, pelo fácil acesso também a essas ferramentas. É aquela coisa. Tu manda uma mensagem ali, às vezes, num domingo de noite, tô pensando nos agendamentos das minhas consultas, vou lá, marco, mando uma mensagem, depois eu sou respondida, né? Quem não tem alguma ferramenta de automação, enfim, a secretária vai responder na segunda-feira. Quem já tem alguma IA, alguma ferramenta que auxilie, já pode daqui a pouco estar resolvendo aquele problema do paciente na hora, mesmo sendo no domingo de noite, mesmo sendo às 4 horas da manhã, né, de uma madrugada qualquer aí. Então, tu já pode estar olhando para isso. E aí, aqui não exige ligação, que a gente sabe que muitas vezes os profissionais também acabam se perdendo muito nessa comunicação ali de ligações e tudo mais, e permite a pessoa a conversar no próprio tempo dela. Então, ela vai lá, ela responde quando ela puder, ela dá os encaminhamentos quando ela tiver o tempo e quando ela tiver disponível naquela ocasião para fazer determinada ação, certo? Só que aí, eu encontro pelas clínicas, pelas minhas experiências que eu vejo pelas clínicas, alguns erros que são bem importantes e que aqui, se a gente olhar para esses erros e já pensar neles na forma de aprendizado, na forma de, se esses erros existem, eles podem estar acontecendo na minha clínica também. Isso vai fazer com que tu já daqui a pouco perceba, realize alguma ação com relação a isso e já tenha algum tipo de ganho só ao assistir esse podcast. Então, primeiro ponto, a demora para responder, tá, gente? A gente precisa entender que isso, hoje em dia, com as pessoas cada vez mais ansiosas, com as pessoas cada vez mais tendo menos paciência, né, em relação a tudo, a gente precisa entender que se a gente não responder com agilidade e dentro dos primeiros minutos, possivelmente a pessoa ela vai estar buscando algum outro profissional, sim. A gente precisa entender e isso é fato. Quantas vezes vocês não mandam alguma mensagem para algum tipo de serviço, buscando algum tipo de profissional, solução, enfim, e vocês têm essa demora na resposta? Se coloquem no lugar desse paciente. Esse paciente, ele está com dor, muitas vezes ele está emocionalmente instável e ele está simplesmente precisando de uma ajuda naquele momento. E aí, ou ele é mal atendido, ou existe uma demora muito grande nessa resposta. E por vezes até demora de mais de um dia. Será que, de verdade, tu está proporcionando uma melhor experiência do paciente quando tu está demorando um tempo muito grande para responder esse paciente? É claro que tu não está proporcionando uma boa experiência, porque a experiência do paciente, ela também leva em consideração um grande ponto aqui, que é o acesso ao serviço. Então, de nada adianta ter uma dificuldade no acesso do teu serviço e querer proporcionar uma boa experiência. É incoerente. Essas duas coisas, elas não caminham juntas. Precisa sim existir um fácil acesso ao teu serviço. As pessoas precisam achar o link do teu WhatsApp no Instagram. Elas precisam ter esse acesso muito facilitado. Precisa estar no teu site, precisa estar no teu Google, precisa ter o teu número, o teu contato ali de uma maneira muito facilitada. E quando ela resolver entrar em contato com a tua clínica, precisa haver uma agilidade nesse atendimento.
Se não, e se não tiver valor para ela, o teu nome, enfim, o teu negócio em si não ter gerado um valor, ela vai buscar outra opção, porque ela está precisando resolver o problema dela da forma mais ágil possível. Outro erro clássico que eu vejo por aí: respostas muito frias ou respostas automáticas, do tipo robô mesmo. Ok, existem muitas ferramentas hoje por aí. Existem ferramentas de IA que são muito usáveis, eu diria, o termo não é esse, gente, mas que são muito produtivas, que ajudam muito o teu negócio. Mas a gente precisa olhar muito bem como essa ferramenta ela pode estar auxiliando e não como ela pode estar gerando daqui a pouco um maior distanciamento do teu paciente. Porque não tem coisa que irrita mais nos dias atuais do que tu tentar falar com um ser humano e dizer: quero falar com um humano, quero falar com um humano. E a IA ou aquele robô que está te atendendo ali não entende isso e só faz com que gere um sentimento negativo por trás da pessoa que está ali buscando esse atendimento e naturalmente ela vai se afastar ao invés de se conectar com o teu negócio, com a tua marca, contigo como profissional. Então aqui entra um ponto muito importante. Vai usar IA? Faça a configuração da melhor forma, olhando para esses pontos. Não vai usar IA? Então treine a sua secretária de modo que ela consiga olhar para isso e ter a sensibilidade de que precisa estar acolhendo os pacientes, os contatos que vêm por ali desde o primeiro momento. E não é só simplesmente respostas ríspidas no sentido de: o doutor atende o convênio? Sim ou não. O valor da consulta é R$500. Gente, quando a gente está falando em experiência do paciente, a gente está falando em algo muito além de uma simples resposta escrita de qualquer forma numa ferramenta que não tem a possibilidade da comunicação não verbal. Tu não tá olhando no olho do paciente, tu não tá olhando no olho daquela pessoa que tá contatando contigo ali. Então, o quão importante é entender que a forma como tu escreve essa mensagem, ela vai ser totalmente interpretada de uma forma ou de outra por aquela pessoa que está lá do outro lado do telefone. Só que se a gente não cuidar isso, ela pode ser interpretada das diversas maneiras, de diversas formas e com certeza formas muito mais negativas do que positivas. Outro exemplo que eu vejo por aí, e é um exemplo gritante de erro que acontece no WhatsApp, é aquela falta de clareza nas informações, sabe? Tem algo que a gente faz seguidamente aqui na 981, que é o paciente oculto, o cliente oculto. Em várias clínicas do Brasil inteiro, a gente gosta muito de estar fazendo tá olhando dessa forma para os atendimentos, porque ali também é uma maneira da gente aprender, mas acima de tudo é uma maneira da gente ver como que a gente não quer que os nossos clientes façam e reverberem por aí nos atendimentos. E aí, esses atendimentos, quando, por exemplo, a gente pergunta: olá, tudo bem? Como funciona o atendimento na clínica do Dr. Fulano? E aí, a gente tem respostas na seguinte linha: olá, a consulta isso quando dá olá, né? Às vezes nem acontece isso. A consulta do Dr. Fulano é tanto. Quer agendar? Gente, é triste, é muito triste isso, mas infelizmente essa é a realidade. E quando a gente está falando em proporcionar uma melhor experiência do paciente, utilizando a ferramenta do WhatsApp, a gente tem que entender que cada resposta importa, cada momento de contato, cada ponto de contato que tu vai ter, a tua clínica, enfim, a tua secretária vai ter com o teu paciente ou possível paciente, é uma oportunidade dela se aproximar ou dela se distanciar do teu negócio. E respondendo dessa forma, dessa maneira ríspida, tu não vai gerar conexão, você não vai com certeza conseguir encantar esse paciente com essa forma de atendimento ríspido, sem acolhimento, sem profundidade, sem padronização. A gente precisa entender que nesses momentos, a cada oportunidade que chega ali no WhatsApp, na verdade, a cada contato é uma oportunidade.
E se a gente não aproveita isso e não olha isso de certa forma como uma oportunidade, a gente vai estar só vivendo um dia após o outro e ao final da semana, ao final do mês, a gente vai estar empilhando contatos, muitos contatos, e a maioria desses contatos eles vão ser improdutivos, eles não vão estar agregando valor na tua marca e possivelmente vão estar deixando muito dinheiro na mesa e não vão estar sendo realizados os agendamentos que seriam necessários, vistos os interesses que os pacientes demonstram ao estar contatando com a tua clínica. Um WhatsApp sem organização é um outro erro muito comum que eu vejo por aí, tá? Vou te explicar por quê. Por exemplo, tem uma clínica que existem várias secretárias, certo? Cada uma dessas secretárias possui um número de WhatsApp diferente. Aí eu vou lá, eu entro em contato com o número oficial da clínica, eu chego e essa clínica me orienta o seguinte: para marcar com o fulano de tal, tu precisa entrar em contato nesse número aqui. Não é esse que tu tá falando, tá? É o outro. Vai lá, marca com o fulano, então, através desse número. Aí o paciente vai lá, em toda a sua boa vontade, e contata com aquele WhatsApp que lhe foi indicado. Aí ele vai chegar lá, vai falar com aquela secretária que está responsável por aquele número de atendimento, ela vai dar algumas informações, mas na verdade vai descobrir que ainda não era para ela, era para uma outra colega dela, e ela passa mais uma vez para outro contato, e a gente está falando de uma mesma clínica. Gente, essa realidade que eu estou falando para vocês é uma realidade que ela existe, é uma realidade que eu vi há pouco tempo, eu diria. E o que transparece? Qual é a percepção que ela gera no paciente quando o paciente está contatando com essa clínica? A percepção de desorganização, a percepção de, meu Deus, mas eles não sabem o que eles estão falando. E isso, por consequência, vai gerando uma falta de confiança naquele serviço, o que vai fazer com que, naturalmente, os pacientes percam esse interesse em marcar naturalmente esse agendamento em função de ser muito difícil o acesso. Ele só queria marcar uma consulta com um determinado médico. E ele teve que falar com 2 pessoas. E ao invés de, então, pelo menos essa clínica ter a proatividade de ir lá e contatar esse paciente, ela ainda estava mandando o paciente contatar através daqueles diversos números diferentes, sendo que a gente estava falando de uma clínica só. Então aqui, gente, eu só trago um exemplo para vocês entenderem a bagunça que existe quando a gente fala de atendimento no WhatsApp das clínicas. Isso tudo precisa ser visto, e a cada erro desses, eu espero que vocês enxerguem esses erros e utilizem isso como aprendizado para vocês não executarem na clínica de vocês no dia a dia. E aqui, para a gente ir para uma parte mais prática, que eu gosto de trazer realmente para vocês um checkzinho ali que vocês vão podendo fazer várias listas de ações, de planos de ações. Eu gosto também de contextualizar muito bem para vocês entenderem do que a gente está falando aqui. E a gente tem que entender que quando a gente está falando em atendimento, em utilização dessa ferramenta do WhatsApp, a gente está falando sim de experiência do paciente. E muitas vezes eu percebo que quando se fala nesse termo, experiência do paciente, se olha muito mais para questões relacionadas a ambiente. Eu vou oferecer um ambiente, né, luxuoso, eu vou oferecer um ambiente onde eu tenha o melhor café, onde eu ofereça, né, a exploração dos 5 sentidos do paciente. E muitas vezes se perde o olhar para esses detalhes do atendimento que podem fazer diferença lá no final do mês, lá no final, onde todos os números vão ser jogados, né, onde vão ser jogados à luz todos esses números. E aqui eu trago para vocês, então, algumas soluções práticas que vão ajudar vocês no dia a dia de como utilizar melhor essa ferramenta. Primeiro ponto que a gente não pode negar: ter processos muito bem definidos e desenhados é o que vai fazer com que o teu atendimento no WhatsApp, ele seja mais efetivo, ele seja padronizado realmente, e o cliente, o paciente, ele perceba o valor através desse simples atender no WhatsApp. Simples eu coloco entre aspas porque ele não é simples. Ele é complexo, cada atendimento é uma oportunidade de tu se conectar ou não com o paciente, né? Além disso, utilizar um tempo de resposta adequado, né? Utilizar um treinamento de equipe para tu tá olhando de verdade para essa ferramenta vai fazer diferença na tua entrega e vai com certeza contribuir para melhores resultados. E aí a gente tem que entender algumas questões.
O WhatsApp hoje, ele possibilita para vocês diversas ferramentas, o WhatsApp Business, né? E dentro disso, a gente precisa entender alguns pontos que se fazem bem práticos aqui nesse momento. Então vamos lá. Digamos que o paciente esteja chegando presencialmente na tua clínica. E naquele momento, ele vai lá e ele enxerga a tua secretária da seguinte forma. Eu vou pegar o meu celular aqui para ilustrar. Digamos que aqui é a recepção. O paciente está chegando e aí o paciente chega e a secretária está aqui, ó, no celular, mandando mensagem. E, na verdade, o que está acontecendo é que ela está com o celular da clínica, tá? E ela está só trabalhando, ela está respondendo os pacientes pelo celular. Mas tu concorda comigo que ao chegar na tua clínica e o paciente perceber essa imagem, não fica uma imagem muito fora do profissional, muito inadequada? Concorda, né? Pois é, o melhor e o mais adequado é sempre que ela utilize a ferramenta do WhatsApp Business. Perdão, a ferramenta do WhatsApp Web. Sabe aquela ferramenta que tu acessa direto pelo celular ali? Eu vejo muitas clínicas ainda utilizando o celular em si, e quando utilizam a ferramenta do WhatsApp Web, agiliza bastante. Ali tu vai poder cadastrar respostas rápidas, vai poder fazer N funcionalidades que vão contribuir aí nessa agilidade também da tua própria secretária, dos profissionais de atendimento que estão ali na tua clínica contigo no teu dia a dia. Então, a utilização dessa ferramenta via web, ela é bem legal e ela auxilia bastante nesse processo, tá, gente? Bom, outra questão, tá? Dentro do WhatsApp Business, a gente tem vários recursos, tá? A gente tem recursos de grupos, recursos de listas de transmissão, 2 recursos que são bem importantes. Preencher o cadastro ali das respostas de saudação e das respostas automáticas. O que acontece ali? A resposta de saudação é aquela resposta que, quando um paciente novo encaminha para ti uma mensagem, ele vai receber uma resposta de saudação já. Olá, tudo bem, né? Me chamo fulana, sou secretária da clínica do Dr. João da Silva e estou aqui para te atender. E aí fala algumas informações básicas ali, daqui a pouco da clínica, assim que estiver disponível, estarei lhe atendendo, enfim, né? Dá uma mensagem ali de saudação para aquele cliente que acabou de enviar uma mensagem para ti. A mensagem de ausência é aquela mensagem que tu pode configurar na ferramenta para ela ser enviada apenas fora de horário comercial. Ou daqui a pouco, em um período que a tua clínica vai estar fechada, numas férias coletivas, enfim, né? E tu pode utilizar da maneira que tu achar mais adequada para a tua realidade. Mas a gente gosta de utilizar essa ferramenta com alguns clientes nossos, justamente para sinalizar fora desse horário de atendimento, obviamente, quando o cliente não utiliza de nenhuma ferramenta de IA, que vai ter essas respostas automáticas, no sentido de ter a resposta sempre para o cliente ao longo das 24 horas, né? Quando ele realmente tem um atendimento que está inoperante naquele período, a gente utiliza essa mensagem automática de fora de horário comercial. Uma ferramenta também que é bem legal é o cadastro de respostas rápidas. Através dessa ferramenta, a tua secretária ela consegue cadastrar inúmeras respostas, mensagens seguindo algum script, algum roteiro que ela tem ali. A partir disso, digamos, tem a mensagem de valor da consulta. Ela coloca ali /valor, conforme ela quiser cadastrar, o nome que ela quiser cadastrar, e aí ela vai ter todo o texto, todo o roteirinho que ela precisa seguir com aquele paciente. Então, ao invés de, quando o paciente vai lá, chega, e só manda mensagem perguntando, oi, qual é o valor da consulta da Maria? A gente vai entender que não basta só colocar R$350, 500, 1.000, 2.000. Não, a gente precisa gerar um valor em cima. Mas também aqui é um ponto bem importante, tá? Não adianta também criar muita enrolação em cima da questão do valor e não passar o valor. Gente, a pessoa vai ficar irritada e ela vai, correr, ela vai embora, ela não vai ter paciência para isso. Existem vários memes hoje que a gente vê na internet relacionados a isso também, as pessoas lá tentando marcar uma consulta e a pessoa, como é que é o teu nome? O que tu precisa? E aí começa a enrolar muito e não fala, é só falar o valor da consulta. Mas de nada adianta também, por outro lado, só responder rispidamente, de uma forma muito seca e abrupta, e não dar valor, não gerar valor em cima do nome do profissional que está ali atendendo, ou em cima da clínica em si, gerar valor para a própria clínica mesmo,
tá certo? Bom, dentro dessa linha, a parte de criação de respostas rápidas, a gente pode viajar, pode ter respostas rápidas para todos os tipos de situações. E aí, de acordo com a realidade da clínica de vocês, de acordo com as especialidades, com as demandas que vocês têm, vocês podem criar, né, usar e abusar disso. E eu tenho certeza que isso vai agilizar bastante o atendimento da sua secretária, porque a gente verifica isso em várias clínicas que a gente atende aí ao longo das nossas consultorias e das nossas soluções, que isso contribui muito para a agilidade delas e, além disso, também elas conseguem, assim, manter um padrão de respostas e não só ser que eles simplesmente, uma secretária vai responder de uma forma, a outra de outra e assim por diante. Outra ferramenta que é bem legal e que eu curto bastante são a criação dos grupos de WhatsApp, né? A gente tem grupos e a gente tem listas de transmissão. Os grupos, as comunidades, enfim, são muito bacanas quando a gente quer reunir algum tipo de grupo de pessoas. Digamos que é um grupo de pessoas que vai fazer determinado protocolo na tua clínica, um grupo de pessoas que já fez uma cirurgia bariátrica, enfim, não importa. O conteúdo que for, o objetivo que for, tu pode estar usando esses grupos para também estar criando um relacionamento, estar se aproximando do teu cliente. Uma importante ressalva aqui, tá? Não adianta deixar o grupo aberto, não colocar regras para esse grupo, porque daí ele vai virar uma coisa chata, uma avacalhação que a gente diz, né? Então a gente precisa entender que precisa ter regras, esse grupo ele precisa ser fechado para a gente passar as informações necessárias para ele, visto a necessidade que ele tem e o interesse que ele tem também. Então, sempre quando vocês forem utilizar essa ferramenta dos grupos, é importante criar as regras. Quando abrir o grupo, né, deixar muito claro para qual é a finalidade desse grupo, qual é o interesse que esse grupo tem, para aquelas pessoas que não querem estar participando, elas sintam-se à vontade de sair e de remover o seu contato dali, justamente para que ele siga o seu fluxo natural e o seu objetivo de verdade. E a outra ferramenta que eu acabei de falar para vocês é realmente essas listas de transmissão, né? Gente, importante. Quando tu cria uma lista de transmissão, a pessoa ela só vai receber esse conteúdo teu se ela tiver o teu contato salvo no WhatsApp dela. Então, com o teu contato salvo, ela vai estar recebendo as informações que tu manda para ela, certo? E aí ela vai receber como se fosse uma conversa individual, uma conversa privada que ela está tendo contigo, mas ela não sabe que tu está enviando isso numa lista de transmissão para várias pessoas. E aí, a partir disso, é interessante a gente pensar em oportunidades que a gente pode estar enviando listas de transmissão, né? Algum conteúdo relevante sobre alguma novidade do consultório, algum conteúdo informativo que vai ajudar esse paciente em determinada questão que ele tem algum problema, enfim, alguma dor específica. Tá ajudando, trazendo conteúdos, né, que resolvem alguma dor dessa persona. Isso sempre é bem relevante e faz com que a tua marca ou o teu nome, ele seja continuamente lembrado para quando essa pessoa ela tiver alguma necessidade mesmo, que ela lembre do teu nome, do teu contato e ela marque a consulta, enfim, busque pelos teus serviços, né? E como uma última ferramenta, e que também é muito útil nos dias atuais, a gente sabe que é muito relevante, que é muito importante, cada vez mais a gente precisa de atender mais demandas, a gente tem um número muito alto de contatos por ali, e muitas vezes não é só uma secretária que tem na tua equipe, às vezes são várias atendentes. E a gente precisa ter agilidade, a gente precisa ter essa padronização no processo de atendimento. E para isso, muitos softwares de agendamento, muitas IAs vêm e auxiliam nesse processo. Então, daqui a pouco, se tu tá achando que hoje o teu processo de atendimento, ele tá muito, né, travado, ele tá precisando de um apoio para essa agilidade, olha para isso. Não acha que é uma IA que vai ficar dificultando, travando a minha vida e não vai resolver. Não, por vezes ajuda, ela só precisa ser muito bem configurada e isso tu vai precisar buscar opções no mercado. Eu sempre oriento, né, fazer reuniões online ali com os fornecedores de software, enfim, pedir demonstrações online, porque através dessas demonstrações vocês também conseguem perceber e entender como que funciona de verdade na prática esse software. E assim, gente, com valores super acessíveis, valores a partir de 100, 200 reais, vocês já conseguem ferramentas que vão ajudar e auxiliar muito vocês nesse processo, certo? Entendido a importância que tem o WhatsApp no negócio de vocês e como que ele pode gerar uma melhor experiência para o teu paciente, lembra sempre, cada ponto de contato é uma oportunidade de
criar um relacionamento ou de afastar esse relacionamento. E como que tu vai escolher realizar e praticar essa ação aí no teu consultório, na tua clínica, no teu negócio? Tu vai deixar esses atendimentos, eles serem pessoais, eles serem demorados, eles serem sem processos definidos, ou tu vai olhar de verdade para isso, priorizando o atendimento e entregando uma melhor experiência para o teu paciente desde o momento zero do contato com aquela pessoa que por vezes ainda nem te conhece. Então, eu espero que de verdade esse episódio ele tenha te ajudado na construção desse melhor atendimento no WhatsApp, na construção dessa melhor experiência do paciente no teu negócio. Lembrando que a cada novo episódio aqui do 981cast, a gente está trazendo sempre conteúdos muito relevantes para vocês e que ajudem de maneira muito prática e de maneira muito concreta o teu negócio a prosperar, a ter resultados cada vez mais positivos e cada vez melhores, que é o que interessa no final das contas, né? Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!